Fala rapaziada, passando aqui no começo para avisar que esse vídeo é um compilado de detalhes dos episódios 1 a 8 que já tem aqui no canal. Então se essa é a sua primeira vez aqui no canal, você não precisa se preocupar em ver as outras partes, pois esse vídeo já vai estar tudo separado bonitinho. E se você já viu e puder rever, eu agradeço bastante, pois vai estar ajudando bastante o canal. E se não, eu entendo. Só estou fazendo isso porque eu estou me recuperando da minha cirurgia, e como vocês podem ver eu já melhorei bastante, mas eu não quero arriscar. Eu não gosto muito de ter que fazer isso, mas se eu deixar o canal parado eu vou me ferrar muito no YouTube, então eu não tenho escolha. Os próximos vídeos já serão normais e eu não quero me estender ainda mais. Fique com o vídeo. Ai que eu tô todo siricuticos. E aí seus bolinhos de fubá, tudo certo? A gente piscou e Digital Circus já tá acabando. Lançado em 13 de outubro de 2023, quase 3 anos de existência, o Circo Digital fez seu nome como a série indie mais famosa da atualidade, alcançando mais de 400 milhões de visualizações apenas no seu primeiro episódio piloto. A série teve amplo sucesso, graças aos seus personagens carismáticos, teorias e mistérios de seu mundo, e claro, o fácil acesso que a série teve graças aos episódios serem lançados de graça no YouTube. E depois de todos esses anos, finalmente veremos o final dessa série incrível, mas hoje eu não quero apenas elogiar o Digital Circus. A série tem a clássica mania de esconder segredos e mostrar coisas que só veremos mais pra frente. E bem, eu sendo fã que passou o final de semana inteiro assistindo todos os episódios de novo, vendo vários detalhes e por coincidência tendo um canal no YouTube que eu comento sobre coisas, eu resolvi fazer um vídeo falando dos detalhes que eu mesmo peguei e teorizar um pouquinho porque ninguém é de ferro. E talvez isso seja bem interessante, pois nosso cérebro costuma focar no essencial do episódio e não nos pequenos detalhes. Como por exemplo, todos lembramos que o Caim usa CIA para criar uma aventura, e no episódio 8 o Kingo afirma que ela é uma empresa de verdade. Mas prestando atenção nos outros episódios, podemos ver que a logo da CIA estava presente desde cedo. Isso e vários outros detalhes que você provavelmente perdeu ou não lembra serão abordados nesse vídeo, então pega algo para comer porque hoje a aventura será louca. Episódio 1, uma aventura no incrível circo digital. O episódio começa com Caim apresentando o show, e nos literais 20 segundos da série vemos o Caim distorcer um cérebro, ato que ele só irá repetir no episódio 8. A música que escutamos na introdução tem um detalhe que me fez pensar. Em português ela fala, dia por dia nós voamos pra longe sem questionar, enquanto em inglês é falado, dia por dia nós voamos além do sol e da lua e não sabemos o porquê. Seria isso uma indicação de que os personagens teriam que ir além do circo, algo como ir no vácuo, assim como a Pomni fez no episódio? Além do mais, porque eles esqueceram da música tema? Ela nunca mais é citada e parecia ser algo que eles faziam diariamente. Quando Caim apresenta o circo para o Pomni, ele fala da tenda, do lago digital que vimos no episódio da praia e sobre o parque digital de diversões, no qual nunca foi abordado na série. Caim comenta sobre manter os humanos no circo, pois lá ele tem centenas de olhos observando eles, o que mais tarde é provado ser verdade, pois ele realmente observa todo mundo. Desde o episódio 1, Caim demonstra o seu medo de ficar sozinho, e aqui a mera menção sobre uma saída faz ele ficar nervoso. Caim mente sobre não ter controle algum da mente das pessoas, o que posteriormente é mostrado ser mentira, em cenas como ele deixar o Jax vegetariano. Na escolha de nomes para Pomni temos duas curiosidades. A primeira e a mais conhecida é sobre o nome da Pomni vindo do russo e significar lembre-se ou recorde-se. E o segundo é que descobriram que se pegarmos o primeiro resultado do nome da Pomni, XDDCC, e usar a cifra de César num deslocamento 17, forma a palavra out, em português sair. A Agatha nesse momento fala que antes de chamar o Caim eles deveriam tentar curá-lo, ou seja, ela meio que dá a entender que é possível curar um abstraído. Vemos que os abstraídos têm a capacidade de afetar o corpo dos outros, mas isso não acontece só ao tocá-los, assim como vemos com a esposa do Kingo. Após a Pomni chegar no vácuo, temos uma cena em que não sabemos ao certo o que ela viu, e ao ser trazida de volta pelo Caim, ela não parece se lembrar do que viu, e isso é um grande mistério até hoje. Quando Caim percebe que a Pomni conseguiu chegar no vácuo, podemos ver no relógio dele, o Walk Watch, que pelo jeito o vácuo possui uma espécie de limite. Outra coisa interessante nesse momento é que em português o Caim fala, vai ser um problema se alguém for lá, mas em inglês ele fala, He'll get totally spoiled! A tradução direta de spoiled é mimados, mas dá pra sim traduzir como eles vão tomar spoiler, basicamente afirmando que o vácuo é importante, ainda mais que ele foi ignorado durante todos esses episódios. Ao jogar o Cálfumo no porão, Jax comenta como o Kingo não é confiável, e essa fala poderia ser passada despercebida, isso se mais pra frente ele também não comentasse, desde quando você é especialista em mundos digitais? Meu querido, eu nem te conto.
Não percebemos na época, mas o Caim claramente só tenta dar um migué para que não percebam que foi a Pomni responsável por criar algo no circo. O episódio acaba com a câmera se afastando mais e mais ao ponto de chegar naquele computador que vimos mais cedo, o que eu acredito que é a forma do show falar: esse mundo pode ser controlado por esse computador, assim como vemos no episódio 8. Curiosidade relâmpago: a animaçãozinha que vemos no final de todo episódio possui um erro que quase ninguém percebeu. As mãos da Pomni possuem a cor das mãos erradas, e isso pode se dar por conta da criadora ter desenhado ela com as cores erradas no passado. Episódio 2, o desespero no desfiladeiro doce. No começo do episódio, o Bolha fala o único palavrão que é censurado de forma diferente. Jax coloca a Gangle para dirigir um caminhão, e ironicamente ela foi atropelada por um caminhão. 2 vezes. A estatueta que a Gangle tem tanta vergonha de mostrar para a Agatha nunca sequer foi mostrada. A máscara da Gangle quebra bem no começo do episódio, mas nesse breve momento vemos ela sem lágrimas. Mas foi um breve momento mesmo. O Kingo com um balde na cabeça aparece pela primeira vez e ganhando consciência por um breve momento por conta do escuro, mas também só foi por um breve momento. Pro cenário de fundo não ficar vazio, foi mandado para o animador fazer os jacarezinhos do fundo fazer coisas diferentes, como essas. No velário do Calfon, o King fecha os olhos para manter a sua mente sã enquanto ele fala. Curiosidade relâmpago: o visual do Gamigoo foi baseado em um doce da vida real, assim como a criadora confirma. Ah, e ela sente falta dele. Episódio 3, o mistério da mansão Minderhall. No começo do episódio é demonstrado o conceito de acontecer coisas diferentes para cada membro, e todos tiveram suas peculiaridades sobre segurar a respiração reveladas, menos o Jax. Existe uma teoria de que as pupilas do Jax crescem toda vez que ele prende a respiração. Isso explicaria o porquê ele sempre dá aquela paradinha para se concentrar. Estaria ele prendendo a respiração. Aqui o Bolha fala de trás para frente, e resumindo ele fala: Tô ansioso para todas as crianças que estão assistindo terem pesadelos com o monstro. Meme do macaco. É isso, meme do macaco. O Kingo se atrai pela criatura porque provavelmente os vários olhos lembram da sua esposa que abstraiu. Muita gente odeia o Caim achando que nessa cena ele só tá sendo uma mas a realidade é que isso aqui é uma forma cômica de dizer que ele é um IA e não entende sentimentos humanos. Caim ironicamente fala: eu não uso minhas aventuras para torturar meus convidados. E mais pra frente ele tortura os convidados para irem para as aventuras. Continuando essa cena, o Caim também fala: todo o tormento que eu causo é 100% sem querer. E muitos não percebem, mas essa mesma frase é repetida no episódio 8. Na verdade, ela aparece na tela do computador que o Kingo tenta acessar o código do Caim. Todos nós ficamos surpresos com o enlouquecimento do Caim, mas isso não é algo que deveria nos surpreender, pois desde o episódio 3 a série deixou claro que se todo mundo falar que o Caim é ruim na única coisa que ele foi criado, ele buga o seu sistema. Zubul tava desenhando ela na sessão de terapia. Opa, eu tô aqui na edição porque eu percebi que eu falei essa parte muito rápido e acredito que as pessoas não vão enxergar o que eu tô enxergando aqui. A imagem em si já é borrada, então eu vou tentar aproximar na edição para vocês tentarem enxergar o que eu tô vendo. Se eu não me engano, isso aqui seria a Zubul com o seu corpo ideal, e no cantinho ali daria para ver a Gangle, do tipo apreciando sua forma. A forma da Zubul, no caso. Vocês entenderam. Curiosidade relâmpago: a Glitch vende meias com temática dos abstraídos. E o mais curioso é que as meias não só têm as cores do King e da sua esposa, como também eles estão na embalagem. Meu Deus, episódio 9. Episódio 4, um dia a máscara cai. De fato, a criadora fez um quadrinho onde a Pomni tem um chifre de unicórnio. E não, os quadrinhos não são canônicos. O Jax escorrega na poça que ele esquivou mais cedo. Esse episódio é todo focado na Gangle recebendo uma máscara de plástico para se manter feliz. Mas quando você para pensar na personagem da Gangle, você percebe que essa máscara de plástico é falha. Não importa que máscara a Gangle esteja usando, se é de felicidade que vive quebrando ou é de plástico que deixa ela mais confiante. No fim, o rosto original da Gangle sempre vai ser o rosto triste, e a única forma de vermos ela feliz de verdade é ela mesma estando feliz, assim como vemos no final do episódio. Essa é a primeira vez que vemos a Zubul em uma aventura, de uma forma bem engraçada de se pensar. Todas as vezes que ela vai em uma aventura, ela é literalmente obrigada a ir. Você já parou pra pensar que a Gangle indiretamente ensinou o Caim a fazer as punições? No começo do episódio 4, a Gangle liga para o Caim para que ele organizasse punições para quem não participasse da aventura direito. É tanto que o Caim chega e comenta: Motivação! Era o que faltava nas minhas aventuras! Que ótima ideia, Gangly!
Então basicamente o Caim aprendeu aqui que se ele punisse as pessoas, elas iriam fazer as suas aventuras direito. Por algum motivo tem uma pilha de hambúrgueres gigante atrás da Agatha. O Jax não liga tanto pra essa aventura que em seu crachá está escrito "Eu não ligo". Por algum motivo tem um cachorro quente do Scratch. Zubo faz esse comentário por conta da situação que ela passou no episódio anterior, mas parece que ela esquece isso e continua agindo da mesma forma nos episódios seguintes. Nas interações da Pomni e do Gamigu, até seu nome ser citado por ela, ele reage como se tivesse tido um choque de realidade. E essa teoria se reforça com o olhar preocupado que ele fez na hora de ir embora. O que dá pra teorizar é que o Gamigu lembra do que aconteceu ao entrar no circo e por isso ele preferiu não tentar isso de novo. Quando escutamos a máscara da Gengo rachar, não vemos nenhuma rachadura em sua máscara, o que estaria indicando que o que está quebrando é a mente da Gengo. Não é à toa que no final do episódio ela está bem abalada mentalmente. Eu sei que é um pouco sinistra essa parte, mas ela fazer essa pergunta para o personagem mais sorridente do circo é um pouco irônico. A música do reavaliamento do Jax é uma referência a Halloween 3. De fato existe 300 hambúrgueres porque a mãe Glosma pediu. Eu nunca entendi esse close na placa de carro do Jax. Por que está escrito Jax 001? Ele não é o primeiro a estar no circo e ao ver ele parece um pouco incomodado. Por quê? A sala em que o Caim avalia o desempenho dos personagens tem um computador e a logo da CIA. Então caso uma certa peça de xadrez precise de outro computador, já sabemos onde tem um. Quando o Caim buga em sua sala, ele faz 3 referências. A mais óbvia sendo a pose dos egípcios, uma das poses ele remenda uma imagem de um boneco duvidoso dele, e a pose que eu acho que quem pausou percebeu na hora é ele caindo igual os personagens de Family Guy. Curiosidade relâmpago, em um evento em 2023 a criadora Goosework afirma que Jax que nomeou a Gengo. Isso porque o termo to Gengo significa mover-se de forma estranha, basicamente é o Jax zoando com a cara da Gengo. Episódio 5. Sem título. Bem no começo do episódio, podemos ver o Caim com seu caderninho de desenho, e aqui vemos que o Caim tem uma fixação em desenhar abelhas, tanto que sempre que ele tá com esse caderno parece uma abelha desenhada. Mas é muito interessante que especificamente esse desenho é claramente uma referência a ele e a bolha, e o estranho é que parece que a bolha está brava com ele e tem um -10 por algum motivo. Neste momento em que os 3 falam ao mesmo tempo, dá pra entender o que eles falam. A Gengo diz: "Eu acho que a missão não mostrou o meu melhor lado, mas naquela ocasião, o responsável de tudo foi minha máscara." A Agatha diz: "Eu prefiro não pensar naquele estado que eu fiquei naquela missão. Ao que parece eu disse coisas que eu nunca diria." Já o Jax diz: "Eu não curti aquela missão nem um pouquinho, e se a gente fazer algo parecido, eu vou ficar bem agressivo e vou começar matando a Agatha." Essa é uma cena bem estranha que a bolha faz um barulho todo distorcido. A criadora chega a postar uma versão antes da distorção, mas a comunidade acredita que deve haver alguma mensagem oculta aqui. No fundo do cenário, na parte de anime, temos concept do Distrito dos Lampejos. Atrás da Gengo podemos ver um origami de um abstraído. A escrita no quadro é uma escrita em japonês katakana e é lida como Kinga. Trata-se de uma transliteração fonética de Kinger. E o que o Kingo escreve no quadro é literalmente a palavra em inglês, mas aqui a gente traduziu para português, obviamente, né? E o que está escrito no canto é mês, dia, dia da semana e responsável do dia na escola. Do episódio 1 ao 5, o Jax aparece sem cauda, mas estranhamente depois dele perceber que ele não tinha mais ela no episódio 5, ela voltou a aparecer no episódio 6 adiante. No intervalo, vemos várias coisas interessantes acontecendo. Primeiro vemos o Caim comendo a bolha, talvez seja o primeiro indício que o Caim seria a IA vermelha absorvendo a IA azul, que seria o bolha. Na cena que bolas de boliche e bolos caem na cabeça dos personagens, o Kingo é o único que consegue parar a bola, mas estranhamente ele é empurrado para fora desse cenário. Esse chão não é um pouco familiar para vocês não? Eu não digo é nada. Esse frame é exatamente a thumb do trailer do episódio 5, e esse juntamente com o trailer 1 são os únicos trailers que reutilizam frames do episódio. Essa pose fez muitos pensarem que a Pomni seria uma ressuscitação da Ribbit, mas é muito mais provável que isso só indica que a Pomni iria se tornar uma amiga próxima do Jax, assim como vimos no episódio 6. Por mais que ele não admita. Essa cena do Jax correndo no corredor é particularmente estranha. A amizade do Jax com o Calfumo e a Ribbit só é revelado no episódio 7, e o corredor mostra o Calfumo, um boneco vazio e depois a Ribbit, talvez indicando que dos 3, apenas o Jax está faltando. Só porque eu quero, toma aqui concept das roupinhas deles pra vocês. A Pomni é uma youtuber falida, igualzinho a eu.
por favor se inscreve, por favor se inscreve. O estádio é cheio de detalhes, vemos comerciais de personagens como o Gamigu e o Calfumo, o Spud da aventura do episódio passado, mensagens de apoio para ambas as equipes e o detalhe mais interessante, que as escadas são sujas. Isso aqui tá realista demais. Essa cena com certeza é onde a logo da CIA mais aparece. Ela aparece no chão do estádio, como propaganda, no fone e na câmera do Caim e até na logo dos prédios ao fundo. A equipe do mal são em sua maioria um estereótipo de sua versão contrária dos personagens, menos para Zubul e Gangle, onde Zubul vira um idiota pelo fato do Caim não gostar dela e a Gangle sendo a artista substituída por um Meiá. Isso tá muito realista, vai se fuder. Eu deixei de comentar mais cedo, mas acredito que agora seja um ótimo momento. Mais cedo, na cena do bar, o Jax fez comentários sobre o fato da Zubul ser bartender e tatuadora. E de acordo com o que eu pesquisei, me corrijam se estiver errado, esses dois empregos são estereótipos de pessoas queer. Queer é alguém que não se identifica estritamente como um homem ou uma mulher, preferindo fluidez. Zubul então responde o comentário de mau gosto do Jax dando um troco atingindo a sua masculinidade frágil. Quando Jax pega o bastão na mão do Kingo, a mão dele se mantém no taco. Todos os humanos que aparecem como propaganda, como o Scratch ou o Calfumo, são personagens abstraídos, e estranhamente tem uma propaganda do Jax. Ai, episódio 9, né? Para agora. Curiosidade relâmpago. Em uma das artes que a Guzzleworks fez, em 2023, mostra o Jax arrancando a própria cauda. E se você teve olhos atentos, essa é a mesma expressão que o Jax faz na sua briga contra a Pomni. Episódio 6. Todos ganham armas. O episódio já começa muito bem, pois tem uma referência sobre o Caim cantar Daisy Bell, pois Daisy Bell é amplamente considerada a primeira música cantada por um computador. A boia segura a mesma câmera que vimos no episódio passado, mas com uma leve diferença, pois trocaram a logo da CIA, muito provavelmente o Caim evitando suspeitas. O Caim parece fazer um reset mental para esquecer o que a Zubul falou, e eu queria poder fazer isso também. O Caim burla o próprio sistema de censura ao falar ass, que é bunda em inglês, e quando a Pony pergunta sobre ele ter acabado de falar isso, ela é censurada. No Brasil, esse detalhe passou batido porque a gente adaptou. Bem, o Jax falou que se ele tivesse em uma situação que ele não gosta, ele iria matar a Agatha. Dito e feito. Nas armas que o Caim coloca no chão, podemos ver armas de papelão e uma arma de atirar dinheiro. Pomni comenta que o arquétipo do Jax seria o de vilão, meio irônico devido às teorias que estão tendo agora sobre o episódio final. Essa foi a última vez que o Jax quebrou a quarta parede. O Jax comete uma sequência de erros sobre os tais arquétipos dos personagens, como por exemplo, ele fala que a Agatha é animada, sendo que ela estava super abalada nesse episódio. A Gangle ser a personagem mais triste, sendo que com certeza esse é o episódio que ela mais ficou feliz. O Kingo ser maluco, mas graças ao quarto escuro ele foi consciente naquele episódio. A Zubul ser ranzinza, mas o episódio inteiro ela tenta ser super ansiosa e otimista para que a Gangle se divirta de verdade. E até a Pomni, que tenta entrar nesse arquétipo de pessoa má, mas no fim a bondade dela está acima de meras etiquetas. E o Jax, que era para ser o suposto personagem engraçado, não estava muito alegre nesse episódio não. A máscara da Gangle refletir a Zubul é uma forma bem interessante de se dizer que o seu discurso motivacional também serve para ela. Não vamos fazer perguntas. Essa cena já tinha sido revelada pela criadora de uma forma diferente. Essa é a primeira cena do famoso Tio Fellas. Curiosidade relâmpago, antes do episódio 5 sair, a criadora Guzzleworks já tinha revelado que o Jax não gosta de milho. Episódio 7, episódio da praia. Esse episódio é interessante antes mesmo de abrirmos o vídeo, pois ele tem duas thumbs diferentes. A primeira foi a do lançamento do episódio, onde para enganar o público eles realmente queriam que tudo se parecesse um episódio de praia, mas depois foi mudada para a thumb atual. Para alguém que estava tentando esconder a logo da CIA, o Caim acabou esquecendo de tirar ela da carta. Na cena do quarto chinês vemos vários papéis e eu vou trazer a tradução para vocês. O primeiro papel que o Caim segura está escrito ovo. Já o segundo aparece de cabeça para baixo, mas basta a gente virar e daria o resultado dor. O terceiro é mais difícil de entender, pois quando o Caim joga o papel pro lado, o papel não fica numa posição boa para se entender, mas com um pouco de pesquisa eu cheguei no resultado ajuda. Ajudar, no caso. O Jax se descreve como um ovo durante a sua discussão com a Pomni, então juntando as palavras dá sem se entender que ele é o ovo que está sentindo dor e precisa de ajuda. Essa frase é estranha. Muitos não perceberam, mas nessa cena o Bolha é elogiado pelo Caim, pois dessa vez ele fala sobre a festa da praia, evitando com dificuldade xingar. Nos poucos frames que temos a mão do Jax e da Ribbit se tocando, podemos ver a palavra Tio Fellas pela segunda vez. E de bônus eu deixo aqui esse frame para quem quiser tirar print, porque eu achei bonito.
E eu botei de tela de fundo do celular. Eu realmente achei bonito. Pela primeira vez vemos o quarto do Jax, e aqui a teoria de que os quartos foram feitos para incomodar ganha força. A Pomni odeia ser retratada como criança e tem um quarto super infantil. A Zubul, que não gosta do próprio corpo, tem um quarto cheio de espelhos. A Gengar é artista e tem um quarto mais escuro de todos, a impedindo de desenhar. E por fim, o Jax, que aparenta ter masculinidade frágil, tendo o quarto mais menininha possível. Tanto que ele faz de tudo para ninguém ver o que tem lá dentro. O quarto do Kingo e da Agatha nunca foram mostrados. O máximo do quarto da Agatha que tivemos é essa imagem com um piano atrás dela. Sabendo do relacionamento complicado que ela tinha com a mãe, provavelmente o piano lembra das aulas forçadas que ela tinha de piano, provavelmente. Já o Kingo é pior, pois mesmo existindo um quarto dele dentro do circo, nunca foi mostrado nem sequer uma parte, apenas o seu forte de travesseiros. Quando a Belle comenta sobre manter silêncio, pois o Caim poderia estar observando eles, é mostrado quadros com olhos, provando que o Caim realmente estava observando eles esse tempo todo. A Belle comenta coisas que apenas vendo uma segunda vez podemos perceber como os reais pensamentos de Caim, como seu medo de ficar sozinho e não conseguir ir para o mundo real e sua desconfiança com Kingo. Nessa cena vemos muitas letras chinesas. Quem seria o louco que iria traduzir tudo isso? Por favor, dá like. Quando a Belle comenta sobre os acontecimentos passados, podemos ver indícios de que ele mente, pois todos os acontecimentos que ele fala estão incorretos em alguns detalhes. Na primeira cena, além do Jax estar com uma pose diferente, a Gengar está com sua máscara de choro, e a Pomni prendendo a respiração fica com a cor roxa, sendo que se voltarmos para essa cena, em nenhum momento ela fica na cor roxa. As cores exatas que a Pomni fica é azul, rosa, vermelho, laranja, amarelo, verde e depois volta para o azul. Mas em nenhum momento ela fica roxa. A próxima cena em que Pomni está correndo do Kaufman distraído, a mão dela não está bugada. Na cena onde Zubul chama a Gengar para se juntar ao grupo no final do episódio 4, ele simplesmente ignora a existência do Jax. A Agatha estava de cabeça para baixo, então faria sentido ele não ver ela aqui. E no velório do Kaufman, ele simplesmente ignora a existência da Zubul. De alguma forma, não me pergunte como, descobriram que nos olhos do Caim, quando ele tá bugando, quando o Jax vai pegar a chave, aparece a frase Tio Fella. Ao entrar na sala do Caim, vemos os chamados Bones, dos NPC do circo. Aqui podemos ver os bonecos de madeira, o elefante de goma do episódio 2, um Glosman em formato de estrela e o peixe estranho de mais cedo do episódio. Quando a Zubul fala todo mundo quer sair daqui, ela aponta indiretamente para o Jax, o qual demonstra muito desconforto com a ideia, ou seja, ele já demonstra não querer sair do circo por algum motivo. Eu me pergunto, se nessa cena que o Jax comenta que foi o Caim que o manipulou e ele demonstra essa confusão na mesma hora, será que realmente o Caim não fez nada e o que fez o Jax apertar o botão vermelho é esse incômodo que ele tem com a ideia de sair do circo? O Kingo já comentou que no escuro faz ele lembrar de sua esposa e por isso que ele fica com a mente mais sã. Então esse comentário do Caim pode ter desbloqueado esse momento de mente sã, assim como o escuro faz. Portanto, há de se pensar que o Caim mexeu tanto na cabeça do Scratch que fez ele enlouquecer. Curiosidade relâmpago, o episódio 7 é o único episódio em que a máscara da Gengar não quebra. Em contrapartida, desde o começo do episódio ela tá com a máscara de choro. Episódio 8. O trailer do episódio é claramente uma referência do show de Truman. O Caim na thumb faz referência a esse quadro. E desculpa gente, eu não vou me arriscar a tentar falar isso aqui. O episódio começa com um ponto vermelho recebendo informação. E sabemos que esse ponto é o Caim, pois no primeiro ganho de informação vemos coisas que ele criou. Como o próprio circo, o balão que leva à sua sala, aquele brinquedo que só vemos no primeiro episódio. E até nessa imagem podemos ver a lua. Ao que tudo indica, essa sala seria a do Kingo, pois vemos várias evidências para isso. Como o quadro da borboleta, um tabuleiro de xadrez representando ele e a esposa e possivelmente 3 filhos e sim, um cachorro. Todas essas pessoas já tiveram as suas portas reveladas desde o primeiro episódio, mas diferente do que muita gente acha, ainda falta 2 abstraídos aparecerem. O Caim sem querer nomeou o Kingo, apenas chamando ele pelo que ele é, o rei da peça de xadrez. Esse episódio é basicamente um compilado de referências ao episódio 1, como por exemplo a Pomni repetir a exata frase que a Agatha fala lá no episódio 1, ou quando a Pomni vai pegar o computador, onde é basicamente uma releitura da mesma cena, com os mesmos jogos de câmera e tudo mais. Eu queria mostrar essa parte pra vocês, então eu quero que vocês pensem em mim agora como aquele NPC que some do episódio 5, porque esse áudio vai ser cortado a qualquer momento, e eu não queria botar uma música de fundo por conta de copyright, e eu não queria também deixar uma parte simplesmente totalmente muda do vídeo, então essa aqui é só pra encher, tapa buraco, essas paradas.
Então, como é vocês? O Jax carrega uma grande culpa, e sempre que ele lembra disso, ele começa a olhar para suas mãos. A minha teoria: as 2 vezes que o Jax faz esse mesmo ato são em situações que envolviam ele fortalecer alguma amizade. A minha teoria é que houve uma discussão entre o Jax e a Ribbit, a sua melhor amiga, a pessoa que ele mais confiava, e depois que ela abstraiu, isso acabou traumatizando ele sobre essa história de ter amigos. O Caim diz: eu fiz um programa que cria um corpo que encapsula perfeitamente os arquivos das mentes deles. Essa fala pode ser interpretada de várias formas, mas deixarei para comentar ela mais pra frente. Essa é a última vez que vemos o caderninho do Caim mostrando abelhas. Isso pode ser uma inspiração do livro em que o show foi inspirado, onde a Iá Maligna fala com muita admiração sobre abelhas. Essa parte da letra da música do Caim, ele faz uma referência clara ao livro em que o show foi inspirado. Quando ocorre essa referência, o Caim tira a boca de todos, menos de Zubul e de Kingo. Isso já que eles não têm boca, então a primeira coisa que eles fazem é olhar um pro outro. Quando eles estão na forma de cartas, existem alguns símbolos na carta dele. Alguns são fáceis de se entender, como a lágrima da Gengo ou o olho em espiral da Zubul. Algumas outras eu não faço ideia, mas o que tem destaque pra mim com certeza são a do Kingo e a do Jax. Isso porque o Kingo tem luas e o Jax uma estrela, diferente da Pomni. E esses são os mesmos símbolos que estão presentes na porta do escritório do Caim. Eu poderia muito bem inventar uma teoria do tipo: o símbolo tá na porta vermelha e vermelha quer dizer que quer ficar no circo e sei lá o que. Mas se a gente rever o episódio, quando eles veem a parte de dentro da porta, né, os símbolos mudam de posição, então, sei lá. Essa é literalmente a mesma luva que bate na Pomni no episódio 1. No storyboard dessa cena, Jax, Kingo e Zubul não iriam usar essas roupas, e sim gravatas borboletas. O interessante dessa cena é vermos a diferença de comportamento do Caim, pois antigamente ele sempre garantia que todos estavam bem, mas agora ele nem se importa mais. Essa cena canoniza aquele mini comercial onde a Pomni era acertada com facas pelo Caim. Se a gente usar a teoria das cores nessa cena, podemos interpretar que no primeiro episódio a Pomni queria sair do circo e por isso que ela usa a mão azul. Agora no episódio 8, ela aceita ficar no circo como vimos no começo do episódio e por isso ela usa a mão vermelha. O Caim foi criado para criar aventuras divertidas, e nesse momento ele percebe que ele não estava divertindo nem ele e nem os seus convidados. Aí surge a dúvida: será que o Caim iria voltar a ser normal antes de ser bombardeado de comentários negativos? Não queremos saber. O raio atinge o cérebro, mostrando desde cedo que as punições seriam baseadas em problemas pessoais. Basicamente é muito fácil de entender as punições de todo mundo. A Hagatha tem problemas com a sua mãe, sendo ela a possível causa dela não ter um dos olhos. A Gengo tem problemas com suas emoções e seu trauma por ter sido atingida por um caminhão. A Zubul tem problemas com a sua aparência. O Jax tem problema em confiar nas pessoas e esconde seu verdadeiro eu. Mas a Pomni fez muita gente não entender qual é a punição dela. O trauma dela seria ser atacada por jacarés? Eu consigo ir um pouco além. Como todos nós sabemos, a Pomni gosta do Gamigoo, e no episódio 4 ela demonstra até ter uma espécie de queda por ele. A Hagatha até comenta que ela está flertando com ele. E se isso não for apenas um ataque, e sim significar que o maior trauma da vida da Pomni é ser atacada por alguém que ela gostava? Quando o Kingo acessa o computador, vemos várias coisas interessantes, como na primeira aba que o que mais me chamou a atenção foi o arquivo bubbles.bmp. BMP é um formato de arquivo usado para armazenar imagens digitais de alta qualidade, ou seja, como vimos no primeiro episódio, uma certa IA recebendo imagens para trabalhar. Logo em seguida vemos o King abrir pasta de personagens e vemos a pasta CA Scaneural obsoleto, e isso me assusta. Isso porque quando um arquivo é chamado de obsoleto, significa um arquivo que não representa a versão mais recente. Podem pesquisar, isso é chamado de documento zumbi. Basicamente seria um arquivo morto, que só ocupa espaço pois ele não é a versão mais atualizada. Você percebe como a ideia de que eles estão presos começa a perder um pouco do sentido quando você pensa que se eles estão realmente com o cérebro, o corpo preso na máquina, por que o arquivo estaria obsoleto? Então quando a gente pega a informação de que eles não estão presos junto com o programa do Caim que eu comentei mais cedo, dá-se a entender de que eles são cópias, mas eu quero elaborar isso em um próximo vídeo. Na próxima tela vemos muitos códigos e vemos que o Caim foi criado em 1996, junto com sua engine. O Scratch veio para o circo em 1999 e pelo flashback do Kingo, ele aparenta que aquele seria o primeiro dia dele junto com sua equipe, e por fim, a Hagatha em 2008, e curiosamente todos eles no dia 15 de outubro.
Ou seja, isso confirma que o Kingo está no circo há pelo menos 8 anos. Em 1996 também tivemos a criação do BubbleChef.lisp. Arquivos.lisp em inteligências artificiais é um arquivo que funciona como o cérebro ou a base do conhecimento da IA. Ou seja, mais um indício de que o Caim absorveu bolha e agora usa o seu conhecimento para si próprio. Eu acabei esquecendo de comentar mais cedo, mas esse é o último Tio Fellas que vemos na série. Eu vi muitas pessoas vendo essa cena e acreditando que o Kingo quis deletar o Caim de propósito, mas vamos ao fato do que realmente aconteceu. O Kingo estava querendo acessar o sistema, no qual foi recusado de diversas formas, e após várias tentativas falhas, o sistema de segurança para bloquear o acesso se iniciou. Sabe quando você erra a senha do celular e ele começa aquele tempo para você acertar ou ele bloqueia? É basicamente a mesma coisa. De alguma forma o Kingo consegue passar e depois de algumas opções ele escolhe em não salvar de forma automática. E por que ele faz isso? Pensa só, se o Caim controla aquele código e aquele mundo, escolher a opção automática seria devolver o poder para ele. Logo o Kingo resolve não escolher a opção automática para que ele possa escolher onde o backup iria acontecer, e assim ele ter o controle do Caim. Quando o programa pergunta qual espaço de backup o Kingo iria escolher, ele escolhe a opção C, mas parece que ocorre algum erro no qual o código é manipulado e nenhum backup é selecionado. E aqui entra o pulo do gato, porque nitidamente agora alguém que não é o Caim está manipulando o código. Tanto que chega uma hora que ele inverte os sentidos, ou seja, o não ia significar sim e o sim ia significar não. Isso fica óbvio quando o programa literalmente manda um deleta esse filho da p... e o Kingo responde não, só que tá invertido. Mas quando ele percebe que inverteu, o programa volta ao normal do nada, ou seja, o não volta a valer não e o sim volta a valer sim, do nada. Então quando o programa pergunta se ele quer deletar o Caim e o Kingo escreve sim, ele provavelmente ainda estava pensando que o sim valia não, e isso confundiu muito a cabeça dele. E quando ele viu que deu merda, ele tenta mandar isso aqui, que em termos de código seria tipo avisar que ele tem um comando de topo de hierarquia. Esse código significa forçar o programa a parar, ou seja, quando ele percebe que o programa acabou fazendo ele deletar o Caim, ele tenta parar da melhor forma que ele consegue. Só que infelizmente ele acabou esbarrando na tecla de deletar, e isso no último segundo do bloqueio de acesso dele. Então quando a gente para pra pensar que ele estava desesperado pelo Caim estar enlouquecendo, que o programa estava bagunçando o código dele, que o acesso dele ia ser bloqueado e a reação dele no final, desculpa, não dá pra acreditar que o Kingo queria realmente deletar o Caim. Opa gente, eu tô aqui na edição pra falar que eu cometi um gafe, acabei falando uma informação errada. Eu acabei de afirmar que o Kingo aperta o botão delete e por isso que o Caim é deletado. Mas na vida real, o botão delete não faz nada em um sistema de código. Eu acabei confundindo o botão delete com o comando delete, que são coisas totalmente diferentes. Possivelmente isso é só para o público entender o que aconteceu. Tudo isso explicado, continue com o vídeo. No final do episódio, tanto Bolha quanto Caim não aparecem nos pós-créditos, mostrando que eles realmente foram deletados. Curiosidade relâmpago, a Gangle é a única personagem que canonicamente na história nunca xingou, sendo seu único xingamento oficial em uma música sobre boneco de pelúcia, que não é canônica. Meu Deus do céu, eu tô quebrado. Então se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que esse vídeo não fala de todas as curiosidades de todos os episódios que tem. Isso aqui são curiosidades e detalhes que eu, que tava reassistindo, achei e notei. Tanto que teve muita coisa que eu cortei da versão final do vídeo e muita coisa que eu só tô lembrando agora, quando eu já gravei o vídeo todo. Então, como um bônus pra você que ficou até o final, primeiro eu quero que você mande esse emoji que tá aparecendo aí na tela, pra eu saber que você ficou até o final. E agora vai vir um compilado de algumas coisas que eu não notei no vídeo final, mas só algumas delas. Como por exemplo, na thumb do episódio 5, a Zubul usa óculos normais, sendo que no episódio ela usa óculos escuros. O Caim na versão em inglês grita I am God e I am é o nome da IA do livro que o show foi inspirado. Durante a cena de programação, o Kingo usa Kinger e Queenie, mostrando que eles têm esse apelido antes mesmo de entrar no circo. Você já se perguntou por que o Jax enche tanto o saco da Gangle? De primeira você pode até pensar que é só ele fazendo bullying com alguém mais fraco. Mas se a gente volta pra cena e que o Jax é punido pelo Caim, aqueles rostos não te lembram alguém não? Se a gente interpretar assim, o Jax enche o saco da Gangle simplesmente porque o rosto feliz dela faz ele lembrar de alguém caçoando da cara dele. E claro, tem muitas outras coisas que foram cortadas do vídeo, mas eu não quero mais prolongar esse final. Então eu peço ajuda pra vocês. Sabe alguma curiosidade que não apareceu aqui nesse vídeo? Escreve aí nos comentários.
E claro, coisa de youtuber. Se você gostou e quer ver mais vídeos no canal, eu convido você a se inscrever e dar like para apoiar esse humilde canal pequeno. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer e eu vou tentar não me atrasar para postar o próximo. Então por hoje é só isso. Valeu e até a próxima.